Domingos para falarmos da vinda de Cristo, abordando assuntos futuros, escatológicos. Já falamos sobre a igreja não passará pela grande tribulação e hoje à noite nós estaremos falando sobre a grande tribulação. A grande tribulação. E eu quero que você que tem a sua Bíblia, você que é um salvo em Cristo Jesus, eu convido você para meditar nesse assunto, atentar para esse assunto à luz da própria palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. E para tanto eu fiz questão de fazer uso do texto bíblico do profeta Daniel. Nós podemos analisar e dividir o capítulo 2, aliás, o capítulo 9 de Daniel, em duas sessões. A primeira sessão, ela fala sobre Daniel pedindo para Deus agir em favor do seu povo para a glória do seu nome. Quando você lê do capítulo 9, 1 até o versículo 19, você tem um Daniel que está orando em favor do povo de Deus. Precisamos estar atentos para alguns detalhes que marcam a vida de Daniel. Do capítulo 9, do 1 ao 19, é dito algumas coisas sobre Daniel. A primeira é que Daniel, ele era um homem que amava os livros sagrados. Alguns estudiosos pontuam que ele tinha uma boa e grande biblioteca. Isso se vê pelo versículo 2 do capítulo 9. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Perceba que o texto começa de modo histórico, para não dizer que é lenda, para não dizer que é uma farsa. Daniel, ele tem uma visão. Daniel, ele tem muitas visões, mas aqui ele está orando, e o texto começa dizendo que Dário, filho de Xerxes, que era do país da Média, ele é quem está governando a Babilônia. E foi durante o primeiro ano do reinado desse homem que Daniel, ele se põe a orar. Por que Daniel vai orar? Porque ele entendeu pelos livros que o tempo da assolação para os judeus estava chegando ao fim. E ele vai orar para que o Senhor abençoe o seu povo e tire-os daquela situação assoladora, daquela situação de desgraça que eles estavam vivendo. O interessante é que quando Daniel vai orar, se humilhando, colocando panos, sacos e cinzas, ele não faz isso pensando que Deus vai lhe ouvir por esses gestos. Ele sabe quem é Deus, mas ele entende, e pelos atos exteriores, quebrantamento, ato de se ajoelhar, de colocar sacos de cinzas, eram sinais de que ele estava profundamente consternado, era sinal de que ele estava profundamente sentindo aquela situação. Então a primeira coisa que você deve perceber é que Daniel, ele era um homem que amava os livros, em especial os livros sagrados. Essa mesma figura nós podemos encontrar no apóstolo São Paulo. Lá em 2 Timóteo 4, ele estando na prisão, certo que haveria de morrer, ele manda trazer os pergaminhos. Daniel, ele era um homem que orava. Daniel era um homem de visões, mas Daniel também era um homem que lia os livros sagrados. Isso é mistério que se diga aqui, porque há muitos que só querem ter visões,
só querem falar de oração, mas não querem ler a palavra de Deus. Daniel vai entender que os anos da dita assolação, dos 70 anos de cativeiro, se aproximava porque ele sabia ler. Ou seja, nem tudo, Daniel, dependia de visões. Nós não somos contra visões, contra revelações. Mas quando lemos a Bíblia, olhamos para um homem como esse, Daniel, e Daniel era de oração. Daniel era um homem de comunhão com Deus, mas Daniel também era um homem que lia, era um homem que estudava, era um homem que pesquisava, era um homem que tinha uma biblioteca. Os que desprezam a leitura da Bíblia, os que desprezam a leitura da palavra, é porque não conhecem as sagradas escrituras. Você vê que o próprio Paulo incentiva Timóteo à prática da leitura. Portanto, veja que Daniel, ele não é apenas uma pessoa que quer ter visões. Ele vai lendo os livros sagrados e entende que há profecias relacionadas com Israel. E como ele entende que esses anos das assolações, dos 70 anos estavam próximo do fim, ele vai orar em favor do povo. Então é muito importante. Hoje nós temos pessoas que estão assombrando os outros com visões e revelações, mas são pessoas que não têm Bíblia. Daniel orava, mas Daniel estudava. Estudar a Bíblia, fazer um curso teológico, isso não tira a sua espiritualidade. Aliás, quanto mais você se atém às sagradas letras, como está lá em 2 Timóteo 3, você pode ler a partir do verso 15, Paulo diz: as sagradas letras, elas te farão sábio para a salvação. As sagradas letras. Então, João 5,39, Jesus diz: examinai as escrituras. Nós não podemos acreditar em asneiras, como por exemplo, alguém disse que teve uma visão, que agora abre a Bíblia e encontra um fio de cabelo, pode ser curado. Outros que estão tendo visão, dizendo que dia 5, dia 8, dia 9, vai ter uma escuridão. Que bobagem é essa? Que loucura é essa? Atormentando os outros. E aí crente que não tem estrutura bíblica se abala com isso, vai atrás disso. Ô meu querido irmão, leia a Bíblia. A Bíblia é para te fazer sábio e santo e inteligente. Se a Bíblia não fala, acalma o teu coração. Se a Bíblia não trata disso, te aquieta. Existem muitos que estão inventando essas questões porque não conhecem a Bíblia. E eu vou dizer, a Bíblia tem maldição para aquele que acrescentar alguma coisa, mas ela também tem maldição para quem inventa mentiras. Porque a Bíblia não fala disso. E eu já preguei aqui que nós teremos sinais que antecedem a vinda de Cristo. Mas para a tribulação nós não teremos sinais. Então são loucuras, são mentes doentes que criam essas questões. Perceba que Daniel é um homem que ora, mas Daniel é um homem que lê, é um homem que pesquisa, é um homem que se atém aos livros. A outra questão em Daniel é que Daniel era um verdadeiro patriota. É tão lindo isso que quando você olha para Daniel, queridos, quando você olha para Daniel, ele começa a orar e ele aponta 7 coisas na sua oração. Eu não vou citar todas, mas ele começa na sua oração não buscando glória. Ele começa dizendo que Deus é grande. Depois ele vai na oração dele e diz que Deus, ele prova o seu amor e cumpre as promessas. Depois ele prossegue dizendo que Deus é justo e misericordioso. Ele prossegue dizendo que Deus revela o seu poder e o bem para o seu povo. No próprio texto bíblico ele prossegue dizendo que o homem sempre peca contra Deus. Leia esse capítulo. Quando ele vai orar, ele sabe que quem está em pecado é a nação. Daniel não tinha pecado. Inclusive a vida santa dele na Babilônia provava para todos que ele era homem de comunhão com Deus. No capítulo 2, Deus revela para ele o futuro do mundo através da estátua. No capítulo 1, ele se sobressai. No capítulo 3, os 3 jovens vencem a fornalha. No capítulo 4, você vê mais uma vez Daniel se sobressaindo.
No 5, você vê no banquete que ele se sobressai. No 6, ele vai para a cova dos leões, mas sai ileso de lá. E o rei diz que não há Deus como Deus de Daniel. Então perceba que Daniel, ele não tinha pecado. Mas quando ele vai orar pelo povo de Deus, quem tinha pecado eram os judeus. Porque se você pegar a história desde o período da monarquia, desde o período da monarquia até o cativeiro babilônico, quase 500 anos, Israel sempre foi teimoso. Israel sempre pecou contra Deus. Mesmo assim, quando Daniel vai orar, sabendo que os profetas pecavam, sabendo que Israel não obedecia a palavra, sabendo que eles eram teimosos, rebeldes, contumazes, Daniel, quando se dobra e se põe de joelhos a orar, ele não diz assim: ó Senhor, eu sou santo e essa nação não presta. Ó Senhor, é porque Israel não vale nada. Não. Quando Daniel se põe a orar, ele se coloca com os outros no mesmo estado. Ele sempre usa o plural. Nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos, nós somos culpados. Não há arrogância, não há prepotência na oração de Daniel. Daniel, queridos, era um verdadeiro patriota, assim como Paulo. Um crente de verdade, que ama o seu irmão, um crente de verdade que quer o bem do povo de Deus, ele se põe a orar e não a esculhambar pecados de outros. O verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado, mas não aborrece as pessoas. E nós temos que analisar isso como cristãos. Daniel era patriota, Daniel amava os seus irmãos. Então a primeira coisa, quando você lê do capítulo 9, do 1 ao 19, você tem um Daniel que lê, você tem um Daniel que ora, você tem um Daniel que tem uma biblioteca, você tem um Daniel que é patriota. Esse homem era patriota. Ele queria o bem do povo de Deus, não somente o bem dele. Mas quando você começa a leitura do versículo 20 até o final do próprio texto, versículo 27, aqui Deus vai descortinar, vai tirar o véu. Aqui Deus vai mostrar o que aguarda Israel no futuro. Perceba que sempre Deus usou tribulações para punir Israel. Todas as vezes que Deus abençoava, prosperava, Israel não andava nos caminhos do Senhor. Então sempre veio tribulações. E o cativeiro babilônico foi uma das tribulações. Israel aprendeu com a lição do cativeiro. 70 anos curou eles, porque eles desobedeceram a Deus, não davam descanso para a terra, não cumpriam o jubileu. E agora, depois de 70 anos, eles saíram curados da idolatria. A grande tribulação dos 70 anos de cativeiro purificou Israel de muitas coisas. Então perceba que quando Daniel, ele está orando pelo bem do povo de Deus, o anjo Gabriel aparece a ele. E eu acho lindo, quando eu leio essa passagem, me anima e me faz chorar. Porque a Bíblia diz que o anjo falou para ele, o varão Gabriel, 3 horas da tarde, na hora do sacrifício. Ele chega e diz: ó Daniel, nos princípios ou no começo da tua oração, logo saiu a ordem. Deus mandou eu vir e eu vim logo para te declarar. Sabe por quê? Porque tu és muito amado. Oh, aleluia. Tu és muito amado, Daniel. É maravilhoso cada crente entender aqui. Daniel amava a leitura dos livros sagrados. Daniel gostava de orar. Daniel tinha vida santa na Babilônia. A Babilônia não entrou em Daniel.
Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou nele. O crente pode habitar onde o inferno está, mas o inferno não entra nele. Pode habitar onde o mundo está, o mundanismo, mas o mundanismo não entra nele. Daniel na Babilônia, o mundo nunca entrou nele. E sabe o que é que a Bíblia diz? Tu és muito amado, ou seja, tu tens crédito lá em cima. É maravilhoso isso, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não dá as suas pepitas de ouro, Deus não dá as suas revelações maravilhosas para qualquer um. Tem gente aí que toda hora anda brincando: eu tive uma visão, eu tive uma revelação. Olha o homem que vai ter visões e revelações. Era um homem que tinha vida santa, era um homem que enfrentava tudo, nunca se achou uma falha nesse homem. Era um homem que amava os seus irmãos. Daniel, quando ele começa a orar, logo o anjo chega e diz: olha, eu recebi a ordem para vir logo, tu és muito amado. E Deus vai revelar o futuro da nação de Israel. Nós temos que analisar o seguinte: o anjo chega para Daniel e fala, ouçam bem, primeiro ele explica dos 70 anos de cativeiro. Depois ele fala de uma semana de 7. Depois ele fala de mais uma semana de 60. Depois ele fala de 62 semanas. Depois ele fala de mais uma semana. Prestem bem atenção, que aqui agora Deus vai descortinar o futuro da nação de Israel. Primeiro, ele fala de 7 semanas. Você teria aí aproximadamente 49 anos. Na verdade, esse de 7 semanas, aqui é interessante, porque quando você vai para o ano de 457 a.C., Deus, ele dá ordem por meio do próprio rei Artaxerxes, para que Esdras vá e levante o culto. Esdras vai fazer isso, vai levantar o culto lá em Jerusalém. Mas quando você vai para 445 a.C., você tem o decreto que o rei dá para o próprio Neemias reconstruir a cidade de Jerusalém. E é nesse momento que começa a semana envolvendo o lado escatológico de Israel. O contar dessa semana começa com de 7 semanas, com o decreto de se reconstruir Jerusalém, o decreto que foi baixado pelo rei. Essa é a primeira semana. Pastor Luiz pode ler aqui a palavra de Deus, só para vocês terem uma ideia. Quando você vai para essa expressão de semanas, não se deve analisar que se fala de dias normais, mas são semanas de anos. Pode ler bem aí, para os irmãos analisarem. Vamos ler 3 textos, que aí fica bom para os irmãos. Primeiro, vamos ler Levítico 25, verso 8. Verso 8. Vamos lá, rapidinho, para nós seguirmos aqui para os irmãos. Você que tem sua Bíblia, leia, anote na sua Bíblia. Vamos lá. Também contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de quê? De anos. Então entenda que nós temos, eu estou falando aqui de 3 semanas, que Deus revela para Israel. Se vocês calcularem aí, vocês vão ter ao todo 490 anos, envolvendo toda essa semana, essas semanas. Então você tem uma semana de 7, que eu já falei aqui, que fica num total de 49 anos, ok? Que ela tem o seu real início, começando a envolver esse aspecto futuro, a partir do momento em que o próprio Neemias recebe o decreto do rei, para que ele faça a reconstrução de Jerusalém em 445. Então leia o primeiro versículo, primeiro capítulo de Levítico 25, 8.
Também contarás 7 semanas de anos. Isso. 7 vezes 7 anos. Sim. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Isso. Agora vamos lá para Números 14, 34. Números 14, 34. Vamos lá. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Agora vamos para finalizar Gênesis 29, 20 a 27. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia sua filha e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Então pronto, preste bem atenção que essa expressão que nós estamos falando de semanas, que o próprio Daniel tem, elas estão se referindo a semanas de anos, e não semanas de dias. Então, preste atenção que Daniel, ele vai orar pelos 70 anos de cativeiro que estão terminando. E Deus, então, ele dá para Daniel a visão do que vai acontecer com Israel ao longo do tempo. E aí nós temos o envolvimento dessas 3 semanas, como eu estou falando. Primeiro, uma semana de 7, que aí você tem 49 anos, como o pastor aqui já leu. E esta semana, ela tem o seu início. As semanas de Daniel têm o seu início em 445 a.C., a partir do momento em que o rei dá a ordem para que se recomece a reconstrução de Jerusalém. Você tem a segunda semana, que está aí no versículo 25. É a semana que é de 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Então aqui você tem a segunda semana, que vai envolver Israel. Essas semanas, elas só envolvem Israel. Prestem bem atenção, que se você pegar esta semana, que o texto está explicando aqui, que é de 62 semanas, 434 anos, pode-se analisar que começa de 395 a.C. e vai até o dia que Jesus é morto em Jerusalém. Vocês sabem que logo após isso, conforme a palavra do Senhor fala, o general Tito, ele entra e destrói a cidade santa. Essas 2 semanas que eu estou falando, uma de 7 e uma semana, e uma de 62 semanas, envolve Israel, somente Israel. Então perceba que Deus, ele deu a visão para Daniel do que iria acontecer com Israel. Só que quando você vai para o versículo 22, aí ele fala de mais uma semana de 7. Está aí no versículo 27, mais uma semana de 7. Essa última semana é chamada de a 70ª semana. Essa 70ª semana, ela ainda não aconteceu. Ela ainda não aconteceu. Israel parou no tempo, o relógio de Israel parou. E agora entrou em cena a igreja. O relógio de Israel está parado. Quem está agora em cena, a vez, o momento agora, é a igreja. Israel parou. O relógio de Israel está parado. Então nós podemos analisar que ficou aí na 69ª semana. Você tem um intervalo entre as duas. É nesse meio aí que está a igreja.
A igreja está na terra, pregando, glorificando a Deus, exaltando o Senhor. E no momento em que a igreja for arrebatada, arrancada deste mundo vil, tirada da terra, vai entrar em cena a 70ª semana de Daniel. Veja como é bom, meus irmãos. Então, Deus revela para Daniel essas 3 semanas, como eu estou explicando aqui no texto bíblico. E é a partir do momento em que a igreja é arrebatada, tirada desse mundo, que vai começar a grande tribulação de 7 anos nessa 70ª semana de Daniel. Ok? Deus revelou tudo para Daniel. Perceba que nós da Assembleia de Deus, escutem bem, nós assembleianos que somos pré-milenista, que nós somos pré-tribulacionista, nós entendemos que a igreja, ela não participará da grande tribulação. Quando ela for arrebatada, no momento em que ela for tirada, entra em cena a 70ª semana, que são 7 anos de grande tribulação que acontecerá aqui na terra. E se você ler do capítulo 5 até o 19 do Apocalipse, no desenrolar da grande tribulação, nunca aparece a igreja. E nessas semanas de Daniel, nunca aparece a igreja. Então as 3 semanas, elas são direcionadas só para Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Ok? Então eu creio que você já percebeu bem direitinho. Essa última semana, na verdade, é aquela que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Aí vai começar essa última semana. Essa última semana aqui, ela é escatológica. Ela é futura. E o seu cumprimento é para Israel. Então, nós queremos dizer o seguinte: no momento em que a igreja for tirada, vai começar a última semana. 7 anos de tribulação, de dor, de angústia. E eu vou falar hoje sobre isso. A grande tribulação. Está preparado, meu irmão? Está preparado, minha irmã? Primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja não vai passar pela grande tribulação, porque as 3 semanas que fala Daniel não tem ligação com a igreja. De maneira nenhuma. De modo nenhum. Se você analisar isso, está bem claro, bem claro, bem claro. Segundo, a tribulação é um ato de Deus punir e purificar Israel dos seus pecados. Como Israel até agora não reconheceu o Messias, não aceitou Jesus, eles vão viver na grande tribulação. E quando Jesus se manifestar, eles vão clamar a Jesus. Então ali eles serão salvos pela fé que terão no Messias, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Deus vai tratar com Israel de modo distinto na grande tribulação. É claro que se hoje um judeu aceitar Jesus como Salvador, ele é judeu, ele tem a promessa de Deus, mas se ele aceitar Jesus agora, ele já faz parte da igreja e será arrebatado. Lê bem aí Gálatas 3:28, só para vocês terem uma ideia. Porque muitos perguntam: pastor, e os judeus que estão lá? O judeu que hoje aceitar a Jesus como Salvador, se Jesus voltar agora, ele também sobe com a igreja. Pode ler. Nisto não há judeu, nem não grego, há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, e livre. Não há macho, nem fêmea. Pronto. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, os judeus que Deus tem promessa e pacto com eles, que ainda não aceitou Jesus e que entrar na grande tribulação, Deus vai tratar com eles de modo distinto. A tribulação, ela é diretamente para os judeus. Os gentios também receberão punições na grande tribulação. Por que a grande tribulação não é para a igreja? A grande tribulação não é para a igreja porque é o momento de dor, de gemido, de sofrimento, de angústia, de pesar, de amargura. A grande tribulação é o momento em que a ira de Deus há de ser descarregada sobre a terra. É o momento em que o chicote de Deus há de bater nos homens. Então a igreja, ela não tem nada. A igreja hoje ela passa, pastor Luiz, ela passa por tribulações. Como está lá em Mateus, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. A igreja passa por tribulações, como está em Romanos 5:3. Só que essa tribulação não é para matar a igreja, não é para testar a igreja.
essa tribulação que a igreja passa, ela tem dois sentidos. Ela é disciplinatória e também corretiva. O crente que vai passando pela tribulação, pela prova, pela luta, é Deus lhe corrigindo, é Deus lhe disciplinando, é Deus aperfeiçoando a sua fé. Então, antes que venha a grande tribulação, Apocalipse 3:10, a igreja é arrancada da terra. E quando ela é arrancada da terra, aí vai começar a grande tribulação. A grande tribulação. E aí pergunta, pastor, e por que é necessário essa grande tribulação? Primeiro, porque o homem, desde o momento em que Deus criou ele, tem se afastado de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:12, e por entrar o pecado no mundo, a morte passou. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Gênesis 3:17, maldita é a terra por causa do homem. A grande tribulação ela vem, não é porque Deus seja masoquista, não é porque Ele tenha prazer de ver alguém sofrer. A grande tribulação vem porque desde o momento em que Deus criou o homem se afastou de Deus. Ele mandou o plano da salvação em Jesus Cristo, mas o homem a cada dia foge de Deus. O homem a cada dia ele foge do Senhor. São pessoas brincando de ser crente, são pessoas desprezando a Bíblia, são pessoas caçoando dos crentes, são pessoas falando mal da igreja, são pessoas negando a fé, negando a Bíblia, negando Jesus. A grande tribulação tem que vir, porque Deus é justo. Oh, aleluia. Gálatas 6:7, leia bem aí. Preste bem atenção, oh coisa boa, é a Bíblia. Gálatas 6:7, como é que diz? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem planta é o que ele vai colher. Pessoas que estão plantando mal, matando, roubando, desprezando, furtando, adulterando, zombando de Deus, se prostituindo. Hoje nós vivemos pior do que Sodoma e Gomorra. E assim como Deus puniu Sodoma e Gomorra, cidades pecadoras, Ele há de punir a humanidade que não faz caso dele. A grande tribulação é o chicote de Deus para uma humanidade devassa, promíscua, imoral, uma humanidade que quer ter uma inteligência para a prática do mal. Apocalipse 5:20 diz que ai daqueles que ao mal chamam bem, o bem chamam mal. Ai daqueles que fazem a inversão de valores. A ira de Deus está chegando. Pessoas ricas, poderosas, pessoas que dominam os outros, comunistas. Quem não aceitar Jesus, quem não aceitar a Jesus, irá sofrer a grande tribulação. E sabe como é que a Bíblia descreve a grande tribulação? Dia do Senhor, dia de trevas, dia de dor, dia de angústia, dia de gemido. Se você ler Jeremias 37, se você ler 1 Tessalonicenses 2:3, se você ler 1 Tessalonicenses 5:9, dia de ira. A grande tribulação é dia de ira. Nesse dia Deus vai estar irado com tanto pecado, imoralidade e devassidão que tem acontecido. Alguém pode me perguntar, mas pastor, e qual o propósito da grande tribulação? O propósito da grande tribulação, primeiro, para tratar com Israel. Segundo, para tratar com uma humanidade devassa, pecadora, imoral. Olhe para essa sociedade, às vezes até alguém diz assim, Deus não faz justiça. Homens entrando aí em casas, explorando, estuprando criancinha de 1 mês. Esposas traindo o marido, marido traindo a esposa. Pessoas matando outros e outras por qualquer coisa. Imoralidade, sexo ilícito, prostituição, inversão de valores.
A humanidade está chegando o grande dia da ira de Deus. O chicote vai bater, e naquele dia não tem rico, não tem poderoso, não tem intelectual. Deus há de julgar a todos. A grande tribulação é para todos. E agora vamos lá. Vocês sabem o que é que vai vir na grande tribulação? 3 coisas: os selos de Deus, as trombetas de Deus e as taças da ira de Deus. Na grande tribulação não tem bênção. Na grande tribulação não tem carinho de Deus. Na grande tribulação não tem amor de Deus. Repita isso comigo: selos, trombetas e taças. Eu falei o quê? Selos, trombetas e o que mais? E taças. Quando você abre a sua Bíblia, a partir do Apocalipse 5 primeiro e também o 8 primeiro, você vai ver que quando começar a 70ª semana de Daniel, que a igreja for arrebatada, o anticristo vai entrar no controle. A primeira coisa que ele vai criar é uma falsa paz. Todos vão se aliar a ele, porque esse anticristo vai criar uma falsa paz, uma paz ilusória. Lá em Apocalipse ele é chamado de um cavaleiro branco. É o primeiro selo. Aí você tem o cavalo vermelho. Guerras e conflitos existirão. Mas você tem o cavalo preto, que é fome. E você tem o cavalo amarelo, que é morte. No 5º selo, você tem as almas debaixo do altar. Aquelas que vão morrer na grande tribulação pela fidelidade. Mas quando se abrir, queridos, o 6º selo, abalos políticos, cataclismas, a Bíblia está deixando claro aí para nós: a natureza será atingida. E neste 6º selo, a Bíblia diz que os homens gritarão, os homens pedirão a morte. Começa tudo bem. Aqui nós estamos no preâmbulo, no início, no limiar da grande tribulação. Da grande tribulação. Então entenda isso nesta hora, querido irmão. Entenda isso nesta hora, minha querida irmã. Não tem nada de bom na grande tribulação. Nós podemos analisar que os estudiosos dizem que os primeiros selos, na verdade, eles vão vir logo no início da grande tribulação. As 7 trombetas, elas vão começar na 2ª fase, porque a grande tribulação, ela é dividida em 2 fases. A primeira é chamada de tribulação, a segunda de a grande tribulação. É na segunda, logo no início, que vão começar as 7 trombetas de Deus. Meu Deus, eu não vou tratar de todas elas, mas na primeira, as árvores, você tem aí árvores, serão queimadas. Na segunda, o mar se tornará em sangue. Na terceira, uma estrela chamada absinto cai do céu, contaminando os rios. Na quarta, a luz é atingida. Na quinta, você pode observar que na 5ª e 6ª trombeta, agora vão aparecer forças demoníacas, sofrimentos produzidos por demônios. Na 6ª trombeta, irão aparecer na terra 200 milhões de demônios. Eu fico pensando como é que alguém ainda diz que quer ficar para a grande tribulação. Os primeiros sofrimentos dos selos vão aparecer, mas no toque da trombeta, cada toque, a ira de Deus se manifesta. E a terra vai se encher de demônios.
Ei, crente desviado, crente nominal, crente de aparência, ei, pecador, desperta. Não queira ficar 200 milhões de demônios atuando visivelmente na terra. As armas, fogo, enxofre, são as armas desses demônios. Jacinto, são essas armas desses demônios infernais. Se a gente acha difícil viver agora, se tem gente aí com temor desse coronavírus, agora imagine a grande tribulação, 200 demônios. Quem fez imoralidade, pecado, mangou de crente, andou de qualquer jeito, agora irão enfrentar a ira de Deus. Quem chamou diabo, agora pode esperar que ele venha. Não é assim? Quem chamou capeta, agora pode esperar que ele venha. Quem quer fazer gracinha, eu adoro é Satanás. Precisa fazer gracinha não, Satanás vai aparecer para ti naquele dia. Ei, desviado, tu queres ficar para essa ira? Mas na igreja do Senhor Jesus, ela vai estar lá na glória, adorando ao Cordeiro que vive para todo sempre. A tribulação ela tem que vir, porque Deus tem que tratar com esse mundo podre, essa sociedade podre. Se o irmão orou, meu Deus, vocês sabiam que todas as orações dos crentes serão respondidas? Você, aqueles que perseguiram pastor, mataram pastor, aqueles que nos países comunistas perseguiram crente, mataram missionário. Ei, é agora que a ira de Deus vai descer na terra. E a Bíblia diz que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Leia aí Romanos 2,6. Ah, Deus não é amor, mas Deus é justiça. Nós estamos gemendo há tempo, meus irmãos. Nós estamos gritando há tempo, meus irmãos. Tanta injustiça na terra, tanto preconceito, tanto racismo, tanto pecado, tanta imoralidade, tanta vergonhice. Já tem aí tem projeto de lei até para homem casar com animal. Querem aprovar lei para o pai casar com a própria filha. E muitos, em nome de uma política correta, do que é politicamente correto, em nome de uma intelectualidade diabólica, estão aprovando tudo que não presta. Mas naquele dia, a taca de Deus vai comer o teu couro. Pode ler aí. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Pronto. Eu quero dizer uma coisa, olha para mim aqui, crente salvo. Olha para cá, pregue o evangelho, olha para cá. Pregue o evangelho. Você que é crente, é pastor, não fica atacando ninguém não. Não ataque ninguém não. Não ataque quem pratica o homossexualismo. Você pode pregar a Bíblia, mas não ataque ninguém não. Só diga a verdade. Porque quem vai atacar é Deus. A Bíblia mandou nós semear o evangelho, pregar o evangelho. Nós só temos que dizer a verdade. A ira de Deus vai atacar na grande tribulação. Quem atacou, quem falou mal de igreja, de crente, quem desprezou a Bíblia, desprezou a Deus, se não se arrepender, vai enfrentar a ira do Cordeiro na grande tribulação. E Deus tem que fazer, porque Deus é justiça. Como é que a pessoa está matando, está roubando? O que tem de gente dizendo, Deus não vai ter justiça, cadê a tua vingança? A Bíblia diz lá em Romanos 12, vê aí seu 19, a vingança, ela pertence a Deus. Se preocupa não, crente salvo. Vai chegar o dia que quem não viveu para Deus e falou mal, e não serviu a Deus, e desprezou, vai ter aí 200 milhões de demônios correndo atrás dele. Pode ler. Não vos vingueis a vós mesmos, não amados, vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Minha é a vingança. Deus é quem vai vingar. Deus, não fique falando nada não, pregue só o evangelho. Deixe com Deus. Deus é quem vai vingar. Não ataque ninguém não. Quem quiser praticar o mal pode praticar. Agora quem vai julgar não sou eu, é Deus. Tem gente que tem raiva de crente que diz, os crentes querem ser corretos, querem ser mais santos. Não, eu quero dizer para você aqui, nós amamos você que é um pecador, que precisa de Deus. Agora, se não aceitar a Jesus, viver para Ele em verdade,
vai enfrentar a ira dele. Vai enfrentar. Meu Deus. Então primeiro o que é que vai cair? Selos. Depois, trombetas. A primeira trombeta, vocês podem observar aí que nós já falamos dessas 7 trombetas. Mas, em último lugar, nós temos, sabe o que é aí? As 7 taças. Não vou especificar, porque aqui é muita coisa. Mas eu quero dizer sobre elas. A primeira taça, praga de úlceras. Naquele dia da grande tribulação. Vá lá para Apocalipse, pastor, 16. Começa pelo 2, como é que diz aí? E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Isso. E fez-se uma chaga amarga e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Quem adorou a besta? Quem adorou a política infernal do anticristo? Se você analisar isso aqui, repete no Apocalipse, você vai ver lá em Êxodo. Aí você vai ver bichão poderoso. A Bíblia diz que lá nos dias de Faraó, o próprio Faraó, ele ficou cheio de praga. Deus, por causa do pecado, vai derramar a primeira taça. As taças são chamadas de flagelos. Os azorragues de Deus. A primeira taça, Deus vai mandar essa taça ser derramada. Vai criar tumores nos homens. Úlceras, tumores grandes que vão se abrir no próprio corpo da pessoa. Vai ser uma coisa horrível. Além de demônio para todo lado. O corpo do homem, da mulher, aquela que não quis servir a Deus, aquela que tinha vergonha de ser crente, aquela que dizia eu não quero nada de crente. Ei, naquele dia tumores vão espocar do teu corpo, do teu olho, da tua barriga. É medo, é temor, não é o que a Bíblia diz. Mas quando tocar, quando derramar a segunda taça, derramamento de sangue, lê o verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Está vendo? Que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Está vendo? A terceira taça, verso 4, 7. Rios se transformam em sangue. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Você tem agora a quarta taça. Atingiu o sol, Apocalipse 16, 8, 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Alguns especialistas na escatologia, eles dizem que essa expressão mar, rios, na verdade não está falando da natureza, está falando que serão atacadas pessoas importantes, mar, simbolizando nações, e assim, outros divergem disso. O que eu quero dizer é que na verdade, o sol, segundo a Bíblia, naquele dia, ele vai esquentar, o homem vai queimar diante dos raios do sol. Vocês sabiam, a cada dia alguém diz, o sol está esquentando mais. Eu quero dizer, olha para cá, aqueles que estão dizendo que vai escurecer, aqueles que estão dizendo que o sol vai esquentar, não é agora não. Enquanto a igreja estiver aqui não vai ter isso. Agora, quando a igreja for arrebatada, para quem não quis servir a Deus, a taca vai comer. Então na quarta taça, o sol, ele vai esquentar. E aí esse calor vai matar gente, não é assim? Vai matar gente. Vai matar gente. Vocês sabem que tem país aí que quando dá o frio demais mata, e quando dá o sol demais a temperatura mata. E naquele dia, para punir pecador, para punir aqueles que não quiseram a Deus, vai ser agora. A quinta taça, leia aí, Apocalipse 16, 12. É a 10. A quinta é a 10. Pode ir. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Pode ir. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta
e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rães, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então prestem bem atenção, nesta quinta e nesta sexta trombeta, nessa taça, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai atingir o trono da besta. Mas se fala aí de 3 espíritos imundos. Esses 3 espíritos imundos, eles vão reunir as nações para a grande e conhecida batalha do Armagedom. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, crente salvo, crente lavado pelo sangue de Jesus. Te prepara, porque na grande tribulação a taca vai comer em quem é desviado, a taca vai comer em quem não obedece a Deus, nos devassos, nas devassas, no promíscuo, na imoral, no imoral. Deus vai meter taca, e até no Satanás, no trono da besta, a taca vai comer. E vem a 7ª taça. A 7ª taça. Leia aí. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Aleluia. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, glória a Deus, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Acabou. Com a 7ª taça. Tudo que esse mundo viu, desde os dias de Caim até agora, assassinos, estrupadores, psicopatas, quem roubou, quem mentiu, aquilo que a justiça não pôde fazer, quem enganou, quem saiu ileso, quem saiu livre, sendo condenado, tendo praticado, acaba agora na grande tribulação. Essa última taça, relâmpagos, trovões, terremotos, Deus vai acabar com todas as organizações diabólicas. Todas. O que tem de organização contra crente, contra a Bíblia, contra o Evangelho, o que tem de segmento socialista infernal, que quer acabar com a família, quer acabar com a igreja, quer acabar com tudo, naquele dia Deus vai destruir todas as organizações. Essa última taça, ela põe por terra todos os poderes humanos, todos os poderes satânicos, e acabou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Acabou.